da FinBuy. A gente vai bater um papo aí sobre a FinBuy, tá? Sobre o projeto. Só colocar aqui. Parecendo, acho que ele não está conseguindo conectar. Deixa só o Marcos voltar. Acho que ele está tendo algum probleminha na conexão. Está tendo um problema na conexão. Vou dar uma guardada aí. Lecase. Pessoal da Grubit. Enquanto isso, a gente aguarda aqui o Lecase entrar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, já aproveitar aí para falar um pouco sobre o mercado. Vamos bater esse papo aí, fazer um pré-live aqui. Show de bola. Lembrando que a gente está tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube da Crypto Investors, tá bom? Tá tendo algum probleminha para entrar? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Fala, Matheusão. Matheus aí na live. Vou dar uma guardada aqui. Será que se eu fechar e entrar de novo? De repente, se eu fechar a live e abrir de novo, será que... Ah, agora foi. Vamos lá, Rafael. Belezinha? Boa noite, pessoal. Bom, boa noite, galera. Eu acho que você aqui no Instagram ainda tá fora. Me manda lá que eu entro aqui. Show. Aqui. Foi. Ah, agora foi. Aproveitar só o pessoal aqui da Grubit fez uma pergunta. Deixa eu só voltar aqui. Como você vê o mês para a da Cardano? Olha, esqueci seu nome, o rapaz da Grubit, eu esqueci, desculpa. Hoje saiu uma notícia não muito bacana para a Ada Cardano, estou até procurando aqui para eu lembrar qual site foi exatamente, mas basicamente é a eToro, né, a corretora eToro vai deslistar, né, vai tirar a Ada Cardano da sua lista de criptoativos, né? Isso muito devido, né, segundo o CEO lá da eToro, isso muito devido a questões regulatórias, tá? A Ada Cardano é uma criptomoeda que a gente vem falando direto sobre questões do projeto, o roadmap dela não tem sido levado ao pé da letra, algumas pequenas questões, mas não temos exposição em Ada Cardano, tá? Que isso fique claro, mas também não significa que não seja uma boa criptomoeda, é só uma decisão nossa da equipe, mas pode ser realmente que a longo prazo ela comece, né, volte a mostrar resultados, ela precisa mostrar, aliás, né,
Mas essa notícia de hoje realmente desanimou um pouco o mercado, tá bom? Ela sendo listada de uma das assim, mais proeminentes corretoras lá dos Estados Unidos, não é, obviamente, não em comparação com uma Coinbase da vida, uma Kraken, mas já é algo assim para abrir os olhos, né? Ela sendo deslistada e o motivo, o que me impressionou não foi nem a deslistagem, né? O que me impressionou mais foi o motivo que o CEO utilizou, né? Ele falou que foi realmente pelas questões regulamentadoras, né? Então, isso me fez abrir um pouquinho os olhos. Eu já não era muito fã da Ada Cardano, mas é só levar isso em consideração. Fala, Anne. Tudo bem? Sim, você que me apresentou, estamos aqui. Acompanha aí com a gente. Vamos falar um pouco sobre esse projeto da Finbuy, tá bom? Johnny, será que ela volta a subir? Olha, você sabe como que eu sou aqui em questão de preço, né? Eu não costumo olhar muito para preço, mas acredito que a longo prazo, né, dependendo aí da entrega de resultado dela, pode ser que ela volte sim a valorizar, tá? Mas aqui para a gente o que importa mesmo é o fundamento, se ela tem entregado o que ela promete, né? Como que está o andamento do roadmap, a blockchain, enfim, isso para a gente que importa, tá bom? Deixa eu só o Marcos tá se ajeitando. Ah, beleza. É porque eu acho que aqui não tá aparecendo não para mim. Nem no Instagram, nem no YouTube. Não tô te vendo, né? Nenhum dos dois. Nem no YouTube, nem no Instagram. Por isso que eu continuei falando. Não sabia. Ah, agora foi. Foi no YouTube, tá? Pera aí. Será que é aqui comigo? Confirma. Quem está assistindo aqui pelo Instagram, confirma para mim só se dá para ver que o Marcos, estamos vendo os dois. Ah, então eu não estou te vendo, mas vamos seguir então. Então, obrigado aí pelo convite mais uma vez, tá? Queria começar perguntando, falar um pouco sobre você, né? Quem é o Marcos De Casi, como que você entrou nesse mercado de cripto, como que foi esse primeiro contato, tá bom? Sim, já está prevendo o futuro? Sim, 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 sim. Sim, sim. Olha, mais ou menos nessa 2017, 2018, eu já vinha ouvindo falar, só que você sempre tem aquele pé atrás, né? Eu entrei de fato tem pouco tempo, assim, deve ter no máximo uns 2 anos. Eu entrei de fato no mercado, assim, para investir mesmo com dinheiro real. Mas antes disso, eu já vinha ouvindo falar e você acaba. Eu era, assim, comecei no mercado tradicional. Eu comecei assim, operando bolsa de valores, aquela coisa toda que todo brasileiro acho que começa na B3, né? E depois, aos poucos, vai se esgueirando para outros lados, até perder o medo total, né?
Sim, sim. Acho que tá. Acho que o seu áudio no YouTube não tá pegando. E agora? Agora foi. Então eu vou ter que cortar um áudio, então. Porque senão vai ficar retornando. Isso. Pode ser do computador. Que aí você só transmite, você tá ouvindo pelo Instagram, entendeu? Então, em 2000, e a gente começou a analisar alguns mercados e a gente viu que no mercado de consórcio não tinha nenhuma inovação. Então a gente Sim, pegou o blockchain e adicionou no mercado de consórcio. Então a gente começou a desenvolver FinBuy final de 2017. correto. Final de 2017. Então a minha introdução no mercado foi tecnologia, 2001, passei pelo Sim, mercado venda, eu passei duas multinacional sim, e depois mercado imobiliário, 8 meses em um fundo de investimento, depois entrei no mercado de cripto 2016, final de 2015, 2016. sim. Eu fiquei no mercado de cripto como investidor até início de 2018. A minha carteira, entre final de 2017 e início de 2018, a gente desfez toda a posição que a gente tinha em cripto. Correto. E aí, como que surgiu essa ideia da FinBuy? Você identificou essa dor no mercado de consórcio, né, e de financiamentos brasileiros, e já aproveita para falar um pouco sobre o que é a DeFi, né, a FinBuy, perdão. Então, vamos lá. A gente sempre, como todo entusiasta de cripto, como todo empreendedor, a gente sempre busca construir algo novo, né? Seu, com cara tua. Sim, E a gente entrou no mercado de consórcio, a FinBuy nasceu por uma dor que a gente percebeu no mercado de consórcio. Se correto. você analisar o mercado de consórcio, não sei se você conhece o mercado de consórcio, os números, quando a gente entrou primeiro, quando a gente debruçou no mercado de consórcio, a gente percebeu que a gente tinha um mercado ainda inexplorado com tecnologia. É um Sim, mercado já antigo, na década de 1960, que passou por algumas regulamentações ainda novas pelo Bacen, só que era carente de tecnologia. As sim, administradoras, os bancos continuavam da mesma forma fornecendo seus produtos e serviços como lá atrás, em 1960. sim, E o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo, teve uma enxurrada muito grande nos últimos anos de fintech, de empresas de tecnologia adentrando o serviço financeiro. E como eu fui picado lá atrás por blockchain e tive uma introdução no mercado de investimentos, estruturação de fundo, cara, eu quero ficar no mercado de tecnologia, mas no mercado financeiro. Então, quando a correto. gente analisou o ecossistema de consórcio, a gente viu muita lacuna para ser preenchida. E quem entende um pouco de blockchain, sobre registro, sobre o protocolo de blockchain, vê que casa muito bem com o que consórcio é. Então, Sim, quando a gente adicionou o protocolo de blockchain no conceito de consórcio, deu match. Então, aí quando a sim, gente for entender os números de consórcio, o que é consórcio de forma fria? Quando eu falo consórcio, eu vejo um produto chato. Mas quando eu olho para a sim, parte financeira, o consórcio movimentou nos últimos 3 anos mais de 400 bi. correto. Só no último ano, em plena pandemia, ele movimentou 161 bi. Então, quando a gente entrou dentro dos números e como a gente poderia construir esse ecossistema em blockchain e através da FinBuy, a gente percebeu que poderia escalar e crescer de forma muito grande no Brasil. Então, Sim, primeiro a gente viu um nicho, que era o mercado de consórcio, depois a gente explorou ele e viu que dava para construir um ecossistema, não só uma solução, mas sim um ecossistema para todo o mercado. correto. E assim, o Marcos,
Para um investidor comum, né? A gente tem a questão do pitch, a gente costuma falar em negócio sobre o pitch. Se a gente pudesse descrever a Finbuy, e aí em pouquíssimas palavras, assim, a gente costuma dizer que o pitch foi feito para burro, né? Que ele foi Aham. feito realmente para fazer até uma pessoa mesmo, assim, no sentido da palavra leiga, entender. Então, assim, num sentido mais puro possível, o que seria a Finbuy, assim? Finbar é uma plataforma descentralizada que você pode comprar sem crédito, sem taxa, sem juros. Perfeito, perfeito. Mediante ao que ela hoje é, né? A gente entende, eu acho assim que o Brasil, um dos problemas do Brasil, a gente sente isso na pele, são as altas taxas, né? Financiamentos que você acaba aí pagando, por exemplo, num financiamento de um automóvel, muitas das vezes você paga o carro dobrado, né? Você paga o carro mais um. Casa, putz, nem se fala, né? E outros produtos, você acaba pagando um juros absurdo, né? Mediante a tudo isso, né? Como que a Finbuy pretende resolver esses problemas, essas dores que a gente tem no mercado de financiamentos? Então, o que a gente fez, desculpa, o que a gente percebeu, e até um ponto que a gente sempre fala para as pessoas, a Finbuy, ela entendeu o modelo, para a gente construir a Finbuy, a gente teve que desconstruir o modelo de consórcio. Sim, Então, algumas pessoas sabem, talvez, outras não, mas meado de março o Bacen bateu na nossa porta. sim, Eu recebi um e-mail do Bacen, Banco Central, e por um agente de lá de dentro pedindo explicação do que era a Finbuy, porque tinha saído uma matéria da gente na Isto é Dinheiro, e a gente sim, falava na matéria que a gente queria revolucionar o mercado de consórcio, oferecendo uma plataforma que não cobraria taxa administrativa e nem juros. sim, E para um regulador ver uma fintech, uma startup falando que vai entrar no mercado, que vai entrar no mercado regulado e vai entrar nesse mercado não cobrando taxa, onde que é necessário a cobrança de taxa para a administradora sustentar, eles falaram, cara, eu quero entender isso daí porque isso daí está parecendo, não é possível. Então, o que a é, gente fez? A gente pegou o modelo de consórcio tradicional, desconstruiu ele e reconstruiu. O modelo tradicional de consórcio, ele é baseado na gestão, tá, do capital e na gestão de capital e na cobrança de taxa administrativa. Então, o banco, sim, o administrador, ele ganha de duas formas. Ele cobra uma taxa administrativa e ele ganha no capital que ele tem ali sobre a PL dele, sobre a custódia. sim, Dessa forma, o administrador, ele, indiferente se você vai realizar ou não, indiferente do tempo, ele vai ser monetizado. O que a gente percebeu? A gente desconstruiu esse modelo e falou assim, cara, a gente não vai cobrar taxa administrativa. Como que a gente vai fazer esse negócio ter escala e ter sustentabilidade? E quando a gente percebeu o modelo de consórcio tradicional, a gente pôde observar que a jornada desse usuário não era completa. Como assim a jornada do usuário não era completa? Se você observar, hoje, quem tem um banco digital, consegue fazer toda a operação sem necessidade de, hoje, ter interação com o gerente, com o banco físico. sim, A jornada do consórcio ela não é completa porque o usuário ele aquisiciona a carta, ele paga a carta, e quando ele obtém esse crédito, ele tem que sair da administradora do banco e fazer a aquisição. Então, por exemplo, uma carta de crédito de um automóvel. Ele pega essa carta de crédito e vai lá na concessionária para fazer a aquisição. A gente percebeu que sim, tinha um gap, tinha uma interseção, que não existia uma conexão ali. Existia uma falta de uma jornada completa. Então, quando a gente percebeu, ele falou, pô, o que está acontecendo aqui? Eles monetizam, o modelo tradicional monetiza na entrada do usuário através da taxa e na custódia. Só que ele não sim, preocupa com a realização da entrega do bem para esse usuário. Então, a gente, pô, então se eu adicionar um marketplace nesse modelo de negócio, eu consigo completar a jornada desse cliente, desse usuário, e ainda monetizar. Como monetizar? Eu trago os parceiros. Ao invés de eu deixar esse usuário ir na concessionária XPTO, eu plugo aqui uma montadora, essa montadora vai me pagando comissionamento e eu completo essa jornada. Quando a gente sim, entendeu isso, a gente, pô, eu não preciso cobrar lá em cima, eu não preciso cobrar na taxa administrativa e eu nem quero ter a custódia. A Finbuy não detém custódia. Então, o primeiro cerne que a gente entendeu falou assim, ó, quando a gente nasceu, a gente não quer ter custódia do usuário e a gente não quer cobrar taxa administrativa.
Por Sim, quê? O core business de todo blockchain é você não ter domínio sobre o capital da pessoa, sobre o dinheiro da pessoa. Então, a Finbai, ela nasceu com esse propósito. A gente não quer ter a custódia do usuário. Eu correto. terceirizo essa custódia para um banco parceiro regulado no Brasil, aonde o usuário vai estar 100% resguardado. Então, a gente completa essa jornada do cliente com esse marketplace. Quando a gente percebeu isso no modelo B2C, a gente construiu outro modelo. A gente tinha um modelo no B2C, o usuário ele adentra no cofinanciamento através da plataforma e, só um exemplo, vou falar de consórcio rapidinho. O Sim, que é o consórcio? Consórcio é um modelo de negócio de pessoas com senso comum de juntar dinheiro com objetivo diferente. Exemplo, o meu pode ser comprar uma bicicleta, um sim, consórcio. O seu, comprar um carro. O senso é comum de juntar dinheiro, o objetivo é diferente. Então, nessa forma, o que o blockchain é? Peer-to-peer. O que o consórcio é? Peer-to-peer. É dinheiro das pessoas por pessoas. Então, por que eu pagar sim, uma taxa administrativa de 20%? Quando você entra nessa essência, não faz sentido como o modelo funciona. Então, o que a gente construiu? Construiu um protocolo em blockchain, onde você entrega para as pessoas a conexão, a possibilidade de fazer conexão, o cofinanciamento entre si. E a gente completa a jornada com arranjo de pagamento, que é um banco digital da Finbai aqui no Brasil, e o marketplace. A forma de monetização da Finbai, ela tem duas formas. A custódia, onde o banco, por a gente adicionar aquele usuário e levar para ele, porque a custódia é dele, ele repassa um sim, FII para a gente, um performance fee da custódia. E da entrega dos bens. Então, a Finbai, ela passa o modelo tradicional que foca na taxa administrativa e na gestão, a Finbai foca na realização. Ela monetiza quando ela entrega o bem. Então, o fluxo nosso é realização de sonho, por exemplo, é o pitch é. lá atrás. Essa foi assim, quando eu conversei com a equipe de marketing, uma das dúvidas assim que mais assim achei muito realmente proeminente o projeto e ficou na minha cabeça, cara, mas como que eles rentabilizam com isso, né? Como que monetiza com isso? Aí ela conseguiu me explicar, agora você realmente me explicando novamente, dá para ver que é um negócio rentável, né? Vocês ganham nessas duas partes, né? Tanto na FII aí recebida através do banco, né? Pela custódia, né? Que o banco que faz essa custódia, quanto na entrega final do produto, né? Marcos, mediante a isso, o que você, assim, em sua opinião, ou que você já tem de experiência aí do mercado, quais são os seus principais ativos para a implementação desse negócio, né? E qual é o seu business plan de acordo com isso, né? Então, vamos Assim, lá. acredito realmente que, igual você falou, por exemplo, a primeira notícia, né, uma das primeiras notícias que você né, acabou saindo no site, e o Bacen já bateu na sua porta, né? Imagina isso em grande escala. Então, para mim, acho que isso de cara é um dos desafios. Então, quando a gente fala de regulamentação, e foi interessante que a gente teve o Bacen na porta logo no início, um Sim, regulador. E assim, é que nem eu falo para alguns fundos, a gente está tendo muita conversa com muitos fundos de investimento. E é engraçado porque quando a gente começou lá atrás, como qualquer empreendedor, a gente fez o dever de casa. A gente não foi. O projeto Afinbai tem 3 anos, né? Só sim, com a IBM, a gente tem 2 anos, vai fazer 2 anos, 2019, a gente assinou o contrato com a IBM. Então, a gente tem quase 2 anos e meio de contrato com a IBM em desenvolvimento. correto. Então, o mercado a gente entende muito bem. E a gente fez uma análise SWOT lá atrás, observando os riscos eminentes que a gente teria no mercado e a solução em blockchain. Então, o que a gente Sim, fez? Quando a gente pegou um modelo de negócio e desconstruiu, a gente construiu baseado no que a gente poderia fazer com a lei que se tinha. Quando eu tiro a custódia do consórcio de mim e passo para um banco terceiro através de um banco digital da Finbai, e quando eu crio um protocolo que dou oportunidade para as pessoas fazer consórcio entre si, mesmo com inteligência artificial, mesmo com o smart contract fazendo todo esse gerenciamento, eu tiro a característica de uma pessoa jurídica, de um administrador, fazendo essa gestão. Então, não é uma pessoa jurídica. O Bacen não consegue proibir um protocolo. sim, Então, o Bacen não pode interferir num protocolo tecnológico. Até hoje, não. Ele pode querer, sim.
mas eu acredito que não. Então, a FINBA, quando fala em regulação, a gente não bateu de frente com a regulação. E a Sim. primeira conversa que a gente teve com o regulador foi o seguinte, ó, a gente não está aqui para contrapor, a gente está aqui para apresentar e vocês vão dizer se a gente está fora ou De não. acordo ou não, né? E assim, na primeira call ficou bem claro para ele o que a FINBA era completamente diferente do modelo tradicional. Agora, se eu Sim. posso falar do roadmap, do que a gente tem e o que a gente acredita, a gente fez uma análise muito bem feita lá atrás, como falei, tem 3 anos, e a gente começou a entender os gaps no mercado. Sim. Para a gente é muito claro o dever de casa. E a gente fala do mercado de consórcio, quando fala só do nicho de consórcio, a gente está falando de um mercado de 160 bi do ano passado, de 96 administradoras atuando no Brasil. Então, a gente tem uma ambição de pegar bem pé no chão 5% desse mercado em 1 ano e meio. Sim. Tá? Então, se você fazer um cálculo aí de 5% de 160 bi, você vai ver um número que se dá. Só que só apenas com 3 administradoras, que a gente vai rodar o MVP agora, eu vou te explicar. Quando a gente desenvolveu o protocolo da FinBuy no B2C, que é o cofinanciamento protocolo, o arranjo de pagamento e o banco digital, que é o ecossistema FinBuy, a gente Sim. observou que a solução que a FinBuy tinha para o B2C, para o usuário, eu conseguia entregar essa solução para o mercado, para as administradoras. Então, nossa, uma análise nossa que a gente pôde perceber foi, a gente mudou uma estratégia que a gente teria de primeiro entregar a solução, ao invés de entregar a solução B2C primeiro, nós iríamos entregar a solução B2B. Então, a FinBuy, ela entra agora, nos próximos dias, entregando a solução B2B para as administradoras. A gente já tem 3 administradores já, que juntas elas faturam mais de 1 bilhão mês, tá? E a gente entrega a primeira plataforma de marketplace de consórcio para elas. E o que quer dizer isso? A gente consegue, é como se fosse um exemplo. Se eu te perguntar, você precisa pescar, certo? Você Sim. precisa coletar peixes de um lago. Você prefere pescar, tirando a parte esportiva, o prazer, mas vamos falar de financeiro. Você prefere pescar de rede ou de anzol? De rede, claramente. Então, quando a gente muda o foco num primeiro momento, pensando em valuation, aquisição de usuário, dominância de share de mercado, eu prefiro entrar no mercado B2B, que eu já faço a aquisição do usuário, fazendo a aquisição das administradoras. Então, a gente entra no mercado via B2B. Então, primeiro entrega a solução B2B para o mercado e depois, subsequente, a gente entrega a solução B2C para os usuários. Então, o nosso ecossistema já começa com as administradoras utilizando o protocolo de blockchain nosso, tá, da FinBuy, e também a cama de liquidação para eles também. Então, quando eu faço uma análise que a gente estava conversando antes, de um supply de 1 bi, o mercado que faturou 160 bi, e apenas 3 administradores têm uma venda maior que 1 bilhão de reais mês, aí a gente pode tentar fazer uma projeção que pode acontecer em 3 anos de projeto, quando a gente fala de econômicos de token. Né? Correto. Você falou, Marcos, sobre o B2B, né, e o B2C. Minha pergunta tem um pouco a ver, né, com essas duas coisas. Como que está a sua relação, né, como que vocês, como um time, né, estão trabalhando no relacionamento com o B2B, né, com as corporações e com o próprio B2C, né, customer final, né, que é o cidadão comum, CPF, né? Como que está essas duas relações? Elas estão andando bem, assim, no sentido legal da palavra, né? Como que está esse desenvolvimento? Até de comunidade. Deixa eu te explicar a pergunta. Eu acho, assim, muito importante o projeto ter uma ligação com a comunidade. A gente vê, por exemplo, hoje tem projetos que não tem um bom roadmap, que não tem um white paper bacana, que você não vê potencial, mas que tem uma comunidade gigantesca e isso acaba trazendo um grande market cap para aquele ativo, né? Então, assim, não é o caso da FinBuy. FinBuy, acredito realmente no projeto, acho bem bacana,
né? Mas como que está essa relação com a comunidade em si e também, né, aproveitando com o próprio B2B. Então, vamos lá. O que aconteceu com... E assim, eu acho engraçado que às vezes as pessoas... Eu vou falar de isso, eu Marcos, tá? As Sim, pessoas acham que empreender é um conto de fada e que as coisas acontecem num estralar de dedos. E não é. Empreender não é fácil, empreender em algo novo é mais complicado ainda, empreender em blockchain é mais complicado ainda, empreender em cripto no Brasil é mais complicado ainda. Então, o que aconteceu? O projeto da Finbuy era para ter lançado um market cap, o ICO, em março de 2020. sim, Veio a pandemia, acabou com tudo que a gente tinha de projeção ficou para trás. E a gente reiniciou um lançamento em março de 2021. Em março de 2021, a Finbuy tinha uma projeção de mercado, nós tínhamos contratado uma empresa por nome de 7CC, contratamos uma empresa por nome de 7CC, uma empresa 7CC, que é de um brasileiro chamado Alex Nascimento, que é professor da Universidade de Los Angeles, sim, do laboratório de Blockchain Lab da universidade. E a gente construiu uma econometria de token baseada no que a gente tinha de projeção de 2019, sim, certo? 2019. E as coisas em tecnologia muda rápido. Na comunidade claro, cripto, em cripto muda ainda mais. sim, O conceito que a Finbuy tinha já era de DeFi em 2018, 2019, só que não existia ainda protocolos de DeFi. Então, o que a gente fez? De março a maio, final de março a agosto, maio, junho, agosto, a gente veio com um conceito, com uma econometria de token, certo? E a gente percebeu que essa econometria de token não estava adequada para o momento que a gente estava no momento de cripto. Então, primeiro, o valor de preço, precificação do token, o supply estava ok, e algumas características da econometria para a comunidade cripto, porque sim, a gente focou muito no produto e não damos muita percepção para o token, para o ecossistema token, para tokenomics, né? Vamos dizer assim. sim, E a gente percebeu isso no final de agosto. E de lá para cá, a gente começou alguns questionamentos e decidimos parar e rever todo o planejamento que a gente tinha falando sobre economics e na estratégia nossa de posicionamento. E a gente percebeu também que, quando você falou um ponto muito positivo, muito importante, às vezes você tem um token, um projeto que não tem boa apresentação, mas os caras são tão bem correlacionados na comunidade que o push do cara é gigantesco no CoinMarketCap. Você tem os IDOs sim, agora aí de menos de uma semana, os caras saíram de um IDO de captação de US$ 300 mil, e o market cap dos caras estão de 50 milhões, 39 milhões de dólares. Isso é o quê? Isso é sim, comunidade. Então, quando a correto, gente começou a perceber isso daí, a gente deu um break, parou, trouxe pessoas, como a gente estava falando antes, para dentro do time, qualificação profissional, gente com bagagem, e para falar, cara, o que a gente está deixando de perceber? Paramos e começamos a reescrever todo o protocolo e todo o economics. Uma das mudanças que a gente teve, que eu acho que ninguém sabe ainda, vai ser um dos primeiros, é que a gente saiu de BIP20 para Solana. Então, sim, o que a gente tinha em desenvolvimento em BIP20, a gente deixou de lado e começou um desenvolvimento em Solana. Junto com isso, a gente construiu outro economics completamente diferente, que bacana, quem já comprou vai ser beneficiado pra caramba desse novo economics, baseado em quê? Na comunidade. Em quais benefícios a gente entrega para a comunidade. E uma observação que a gente fez, né? A gente brasileiro, a gente ainda, isso é minha percepção, tá? No Brasil, a gente é muito pequeno quando se fala de cripto. sim, A gente precisa, o que você está fazendo é muito importante. A gente precisa mais desse engajamento, mais pessoas compartilhando o que é o mercado cripto, quais as oportunidades que tem.
Eu acredito Sim, que para a gente maturar, o brasileiro vai demorar mais uns 3, 4 anos para a gente começar a buscar o nível lá de fora. Então, o que com que a gente certeza. percebeu? A gente tem peso? Tem, mas não o peso que uma Ásia tem, que a Europa tem, quando se fala em construção de comunidade. A gente é muito ainda avulso, a gente precisa mais de unidade. Quando a gente percebeu isso, a gente falou, pô, mano, a gente tem que focar em comunidade. O nosso econômico Sim, tem que focar nessa comunidade. Só que a gente teve um ganho. A gente parou, refizemos, vamos dizer, como a linguagem de tecnologia, né? Refatoramos o que a gente precisava refatorar, mudamos protocolos, porque, por exemplo, Solana comparado a BIP 20, a quantidade de processamentos de validação de negociações por segundo, comparado a sim, outra, é a mesma coisa de uma Mastercard, até mais que uma Mastercard da vida em processamento. sim, Como a gente tem um conceito, e aí já vem outra antecipação, de ser um gateway de pagamento no ecossistema que a gente está construindo, a gente precisa de agilidade com baixas taxas. Então, sim. a gente faz 1 bilhão de transação de Solana pagando US$ 250 mil. Então, o custo é muito baixo. Então, quando a gente conseguiu ver isso, qual o diferencial da gente no processo que a gente está levando agora para o final do ano, para o ano que vem? A gente vai ser dos poucos projetos de ICO e de IDO que vai estar com MVP funcionando, vai estar em IDO em pleno funcionamento do modelo de negócio. A gente sabe que sempre o ICO, IDO é sempre a projeção de entrega futura, futuro, Sim. futuro. Finbuy não, a gente já está com carteira pronta, a gente já está com token pronto, a gente já entra com um aplicativo multimoeda, então já entra com um aplicativo da Finbuy sendo um banco digital multimoeda, que o cara vai conseguir espelhar o saldo dele em USDT, Bitcoin, Finbuy Coin e outras coisas mais. Correto. Então, pode falar. Pode continuar. Não, não, é mais isso mesmo. Então, quando você fala de comunidade, a gente observou isso, tanto que aqui o nosso time de marketing pulou de X para 5x, o time aqui dentro. Sim, A gente está com gente fora, focado na comunidade lá fora. O time hoje passa, acho que 80% do tempo estudando, analisando a comunidade de cripto internacional. Basicamente isso. Então, o foco é entrega do B2B aqui, do nosso MVP, e o posicionamento lá fora para lançamento do IDO. correto. Achei bem bacana. Realmente essa necessidade é uma das coisas assim que eu mais me atento, né? É justamente nessa questão da comunidade, como está o andamento da criptomoeda em relação a isso, né? O Eric fez uma pergunta aqui em cima, gostaria de aproveitar para te repassar, ele fez no Insta aqui, ó. Quais são as vantagens em optar pela Finbuy em comparação ao método tradicional? Parece uma pergunta bem bacana, assim. Do consórcio, né? É um cara Então, que, assim, por exemplo, eu estou acostumado, deixa eu me recolocar, eu estou acostumado a fazer um consórcio, inclusive eu conheço pessoas que fazem dinheiro com consórcio, utilizam o consórcio como uma forma de investimento. Qual é a vantagem desse cara de investir na Finbuy, assim? primeiramente, vamos falar o que a Finbuy tem de diferente do modelo tradicional. A execução. Sim, Literalmente nada. Nada. O que tem de diferente? Nada. Agora, quais são os benefícios? Vamos lá. Primeiro, você está falando que você não tem um intermediador, que é aquele sim, vendedor que está interessado na comissão dele de 5% no valor da tua carta. Exemplo, se eu faço uma carta eu não estou falando mal de vendedor, porque eu fui vendedor minha vida toda, mas sim, o sistema, ele pega 25% da receita, da taxa administrativa, e repassa para o comissionamento de venda. Então, se eu estou aqui te vendendo uma carta de crédito, eu estou interessado em saber qual que é o meu interesse, em saber se você vai ter capacidade de ter o bem daqui 1, 2 anos ou daqui 3 meses, ou no comissionamento que eu tenho. Então, existe uma troca, é que nem aquela briga que teve um tempo atrás da XP com o agente autônomo. sim, O agente autônomo da XP. O cara está interessado em mais fazer ganhar dinheiro ou ganhar taxa de intermediação. Então, é isso a briga. Você não tem um intermediador. Você não tem um cara tentando te induzir a fechar um negócio para benefício dele. Primeiro ponto. Segundo, você não tem taxa administrativa. Então, o que é a taxa administrativa? Pô, se eu faço um consórcio de R$ 1 milhão, eu estou pagando 200 mil de taxa administrativa. Quer dizer que você está dando 1 milhão para o banco e o banco está guardando 1 milhão para você e está te devolvendo 800.
Sim. Ponto 2. 3. Liquidez imediata. No consórcio você não tem. Na FIMBAI você entra hoje, amanhã você queria sair, você vai sair com o valor que você entrou, tirando o spread de liquidação do token. Então, fora outros benefícios que aí eu podia listar aqui de 8 a 10 benefícios que a gente tem. Eu acho assim, um contato, de repente, talvez um contato mais prático com o cliente. Por exemplo, eu tenho uma experiência própria ruim com consórcios. Eu pagava o consórcio, assim, na época era barato, assim, questão de R$ 600 mensais. E aí eu lembro que eu fiz uma viagem, fui para a Europa, fiquei um tempo lá. E quando eu voltei, eu quis reativar esse consórcio. Falei, opa, pô, lembrei do consórcio, quero reativar. Cara, assim, foram semanas tentando ligar para o banco, tentando e aí eu tinha que pagar taxa de reativação, daquilo, enfim. Acabou que eu não reativei o consórcio, o valor que eu tinha pago no começo ficou, né? Tipo, não reavi esse valor. Tentei várias vezes contactar o banco novamente, enfim, sem sucesso. Então, acho que uma das coisas bacanas também de um projeto como esse é justamente esse contato com o cliente. Eu acredito que seja muito mais fácil com o banco, né? Então, o que a gente percebe? E isso vai ser uma tendência. Isso é uma tendência, não vai ser. Sempre a gente acredita que a gente tem ainda vai ter um momento de fricção entre o cara entender a FIMBAI, começar a utilizar, ter segurança, até pegar. Por quê? Porque foi assim com o Uber. Você entrava no Uber, você não sabia se você ia ser sequestrado, assassinado, ou se você ia chegar lá do outro lado. Quem nunca passou por isso? A mesma coisa no banco digital. A primeira vez que você entrou e depositou 10 mil, 5 mil, R$ 1.000, R$ 500 no banco digital a primeira vez, você ficou com aquela coisa assim, pô, mas será que se eu precisar falar com a gerente, quem que vai me atender? A gente sabe disso. Mas depois que você viveu e hoje você usa banco digital, ou você pega o Uber e você vai pegar um táxi, mano, você não volta. A Sim. mesma coisa a gente acredita no modelo de consórcio. E quem está falando isso para a gente? Os próprios agentes do mercado, administradores que eu tenho conversado, eles não acreditam no modelo como tal. Por quê? Porque tudo tem evoluído. Por que não o consórcio vai continuar da mesma forma? Isso eu estou falando só do nicho de consórcio. A FIMBAI não foca só no nicho de consórcio. O consórcio no Brasil é a entrada para a gente. Só que é uma pergunta que você fez para mim, Marcos, como é que você pretende virar streaming? Mano, a gente tem trabalhado uma vez por semana, pelo menos eu, focado em produtos de hype. Então, a gente tem 2 produtinhos aqui para soltar o MVP no primeiro trimestre de 2022, para tentar hypar como um PicPay da vida, que hoje tem 53 milhões de usuários. Então, esse é o foco da FIMBAI. Galera, só para quem está assistindo a gente, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, mainstream seria tornar aí, pela tradução literal, o principal, né? Então, a pergunta que eu fiz para o Marcos foi qual é a missão dele para tornar esse produto, né? Não só o MVP, mas toda a FIMBAI, todos os produtos da FIMBAI, mainstream, né? Qual seria a sua missão nesse sentido? Ele respondeu, né? Agora falando já do ponto de vista de um investidor, como que eu faço para ter acesso ao token FIMBAI, né? E se vocês têm alguma previsão de ICO, de IDO, a gente tem várias siglas aí no mercado. Então, vamos lá. É engraçado o que eu vou falar. Quem quer comprar FIMBAI, espere. Sim. Porque agora a gente não está querendo, não estamos à venda. Nos próximos, acredito que mais 21 dias, 30 dias, a gente retoma o processo de sales, de venda, e tem algumas novidades aí que vai tracionar, que vai pegar. O que é claro, a gente vai com a IDO, não só um, a gente deve ir para a IDO para mais de 3 plataformas aí de Launchpad. Você pensa, Marcos, em alguma data, algum em específico, por exemplo, sei lá, meados do ano, alguma coisa do tipo, ou realmente você está focado mesmo na construção agora? O foco é a construção de comunidade. Sim. O foco é a construção de comunidade e o que acontece?
quando você vai... Uma coisa é o que você acha, né? Outra coisa é quando você vive. E a gente entendeu o que a gente precisa fazer de certo, a gente entendeu o que a gente fez de errado e o que precisa fazer certo. Sim, Então, para as próprias pessoas que adquiriram token, que já têm token, para a gente conseguir realizar aquilo que a gente tinha de projeção, indiferente do mercado de consórcio, que o mercado vai absorver, a gente precisa construir a comunidade e essa comunidade absorver o projeto, para a gente sim. ver as valorizações que a gente tem projeção para alcançar. Então, isso a gente precisa ter construção de comunidade. Não é só descarregar dinheiro ali com um projeto bonito e vai, não é. Porque projeto bonito tem, a gente deve ter ali hoje saindo, só nesse exato momento, uns 300 a 400 novos Muita projetos. coisa. Todo dia tem coisa. Hoje são mais de 14 mil criptomoedas. Todo dia tem coisa nova no mercado. Então, e vai vir mais. Então, a gente tem Sim, já ciência que a gente precisa fazer, e esse fazer é a base, é a construção de comunidade. A gente ajustou o economics, a gente ajustou o que a gente vai te trazer de benefício para o holder, para o cara que vai vir, por que comprar FinBuy, por que ficar com FinBuy na carteira. sim. Então, o que eu posso adiantar é que a gente vai diluir, vai distribuir mais de 70% de receita nos 3 primeiros anos para a comunidade cripto. Bacana, bacana. Marcão, só para a gente finalizar, uma coisa que eu sempre aqui pergunto para a galera que eu entrevisto, qual a sua perspectiva de mercado aí para 2022, né? Como você encara o próximo ano? A gente teve um ano de bull market, né? 2021 foi um ano muito otimista. A gente tem um preceito aí do mercado cripto que em mercado, né, em bull market todo mundo é gênio, né? Todo mundo consegue ganhar dinheiro com criptomoeda, mas o grande desafio talvez seja nos mercados laterais, como foi 2018, 2019, você que passou por eles, né? E talvez agora 2022, a gente tem algumas teses aqui dentro da Crypto Investors de que 2022 talvez seja um ano não necessariamente bear market, né, de queda, como foi, por exemplo, 2017, mas pelo menos um ano lateral. Então, quais são os seus sua perspectiva para esse ano e como você vai se comportar, né, como FinBuy para resolver isso? Por exemplo, hoje tem aqui dentro da CryptoInvest um grande desafio de educação, né? Então, 2022 é um ano geralmente, né, se realmente confirmar o bear market, é um ano que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade para colocar na cabeça, de repente, daquele investidor que está querendo ganhar dinheiro a curto prazo, está querendo, né, comprar o próximo Bitcoin. É difícil, né? É uma tarefa, um desafio para a gente aqui dentro. Como que você vê esse ano, né? Quais são suas perspectivas e o que você tem para resolver elas? Então, se a gente pensar... engraçado, ontem eu passei a tarde com o André, né? E a Sim, gente estava na mesa de um investidor, o cara perguntou, a gente tem um bolão aqui, qual a precificação que vocês dão para terminar o valor do Bitcoin? O André chutou 2022 70 mil. ou Não, agora? 2021. Fechar 2021. 70 mil dólares. Eu chutei Correto. 78. Eu estou chutando 80. Vamos. Então, o que a gente acredita? O mercado, quem já entende um pouco do mercado, consegue entender que ele tem quase Ctrl+C, Ctrl+V de datas Sim, no ano. Mas prever o futuro é complicado, mas analisar estatisticamente também. Posso dar minha opinião? Eu sim, olho para o claro. mercado como, indiferente para qual lado ele está, a gente tem que continuar caminhando. E o mercado vai Sim, continuar caminhando. As tecnologias vão exatamente. ser entregues, eles vão ter evolução. Eu não posso analisar, até eu não consigo analisar ele como um investidor. Sim, Eu não consigo te dar uma análise como se fosse um investidor. Eu consigo te dar o panorama que a gente vê. A gente vai, você me perguntou lá atrás, quais as perspectivas da FinBuy do IDO no primeiro bimestre. sim, No primeiro bimestre. E, se possível, a gente queria fazer nesse final de ano, porque sempre dezembro termina muito bem. sim. Então, se a gente não fizer no final do ano, a gente vai começar com airdrop no final do ano já. Bacana, bacana. Então, a perspectiva nossa é positiva, e diferente do mercado que está para cima, outra para baixo, lateralizado, o mercado tem que ir. E vai. E É vai. continuar trabalhando, né, Marco? Ele vai continuar trabalhando. O que as pessoas têm que entender é que o mercado precisa de corrigir.
Sim, Nenhum ativo, para não ser bolha, não entrega 3.000%, 4.000% e não corrige. Então, sim. realiza quem puder realizar, ganha quem puder ganhar, porque ele Aumenta vai. a posição quem tiver caixa para aumentar, né? É aquela coisa, o Bitcoin vai cair, ele precisa cair, mas ele vai puxar para Sim, cima, porque é a tendência do ativo. O ativo ele vai ser puxado para cima. sim, com Ele certeza. é então, quem quiser ganhar dinheiro no mercado é só sentar, entrar e esperar. Sim. Paciência, né, Marcos? Acho que eu costumo falar muito sobre paciência nesse mercado. A gente vê, até a gente comentou sobre o que falta, de repente, a gente comentou sobre o que falta para Finbai virar mainstream, mas falta ainda cripto virar mainstream aqui no Brasil, né? Então, No mundo, né? não, no mundo, né? Talvez aí outros países, por exemplo, os Estados Unidos já estejam um pouco mais na frente nesse sentido de educação. Hoje, eu sempre costumo falar, né, da porcentagem dos Estados Unidos que investe, cerca de 60% da população. Aqui no Brasil, a gente passou há pouco tempo dos 4 milhões, né? São numa população de 210 milhões, então ainda falta um caminho longo, mas é isso que eu faço, é isso que você faz, né? Esse grande trabalho aí, independente. A gente, as pessoas a gente nós, né, temos que ser menos Sim, ansiosos, menos com certeza. imediatistas. As pessoas esquecem que toda colheita precisa de plantação. O agricultor é o que mais lucra. Sim, Ele pega até e quanto mais difícil é a jornada do agricultor, mais lucro ele vai ter. Se ele pega uma terra já arada, o preço de metro quadrado, o preço do alqueire vai ser diferente. Se ele começa a arar sim, ela com mais dificuldade, o lucro vai ser maior. Então, essa percepção é a mesma coisa no mercado de investimento. Você tem que. Algumas exatamente. pessoas querem começar amanhã, hoje, já ficando rico. Pode ficar? Pode. Mas na grande maioria você vai pagar um preço muito caro. Sim, Hoje é aquilo que você falou. Hoje, qualquer ser humano que entra no mercado de cripto escolhe top 10 ali, como lá atrás, vai ganhar 10, 15, 20%. Mas também, sim. se não souber, vai perder. Que comparado ao mercado tradicional é uma fortuna, né? A bolsa, por exemplo, está fechando negativo esse ano. Então, Não, se não, você ganha seus 20% aí em criptomoeda, não né, dá. tá. Se você observar o que acontece hoje com o mercado de bolsa, o mercado lá fora dos Estados Unidos, por que saiu uma matéria, não lembro qual jornal, mas que a SEC e o governo regulador americano lá estava coibindo e proibindo os stakes. Porque está pagando Sim, um stake ruim, está pagando qualquer melhor que qualquer outro ativo e com liquidez. sim, Então não tem exatamente. como comparar. Tá pagando a renda fixa nossa aqui, né? Tornei uma APR de 10% ao ano para o cara que investe nesse mercado com uma liquidez D mais Só que um, está te tá pagando em ótimo. dólar, né? Está te pagando em dólar. Exatamente, ainda Está te tem pagando em dólar. essa vantagem. Mas é isso, paciência. Acredito que logo a gente, no futuro, a gente vai estar falando aí já numa outra perspectiva, já nesse mercado mais maduro, brasileiro em si, em investimentos um pouco mais maduro. Tá bom, Marcos? Obrigado aqui pela sua Eu te participação. agradeço. Obrigado quem assistiu aqui a gente no YouTube, no Instagram, tá? É sempre bom. Já tinha conversado sobre o projeto da Finbuy com a equipe de marketing, mas ficou esse gostinho de conversar com você. E realmente, obrigado aí pela oportunidade. Se quiser falar mais alguma coisa, a gente encerra. É só agradecer e vamos colocar vocês atualizados o que a gente está fazendo aí agora. A gente vai fazer algumas atualizações na rede, tanto site, rede social e tudo mais. Com certeza. E nos Vamos aguardar para esse airdrop aí. próximos 21 dias, acredito que a gente já está lançando nosso airdrop aí. Vão ser Perfeito, 3 perfeito. airdrop. Vamos estar aqui na torcida, não só por ser um projeto brasileiro, mas por um projeto de um empreendedor, cara, que entende desse mercado e está aí de pé em risco, né, que a gente fala, tá bom? Agradeço aí mais uma vez todo mundo que ficou na live. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.